Toda família tem os seus direitos, os direitos aos filhos. Fica aí que nós vamos falar sobre isso. Olá, está no ar mais um programa da TVE de Juiz de Fora, um Mesa de Debates. Eu sou José Roberto Abramo e hoje nós vamos falar de um tema sensível, direito dos filhos. Em que sentido, qual a noção que nós vamos ter disso aí? É uma coisa importante para algumas famílias e isso vai vir à tona aqui no programa. É trazido aqui Domingos, que é um advogado, mas que também é pai, né? E do outro lado de cá, Ricardo, qual que é o seu sobrenome, Ricardo? Ricardo Nogueira. Ricardo Nogueira, que também é pai, e na qualidade mais de pais do que de profissionais, eles vieram aqui falar sobre os direitos dos filhos. Que direitos seriam esses? Nós vamos pontuar as necessidades que eles vão trazer aqui para nós, para a comunidade de Juiz de Fora saber, e eles querem influir em instâncias políticas, né? Em instâncias públicas, com relação a direitos de seus filhos, não é isso? É isso aí. Tá. Então eu vou pedir para o Domingos começar. O Domingos, inclusive, é advogado da causa, né? Não, eu sou advogado, mas da causa está com outra pessoa, porque assim, a gente evita de se envolver, porque é parte interessada, entendeu? Acaba o emocional influindo, né? Então a gente tem outra pessoa, outro profissional olhando. Ok. Domingos, objetivamente, depois eu vou passar a palavra ao Ricardo, objetivamente, vocês vieram aqui para fazer uma apresentação para a questão de direitos. O que se refere especificamente? É que os nossos filhos e os usuários da LAI, eles, não só da LAI, como de todas as entidades, né, de assistência às pessoas com deficiência igual aos nossos filhos, que a minha tem deficiência cognitiva, eles estão desamparados, relativamente desamparados. Que é necessário um determinado tempo de assistência diária e esse tempo não está sendo respeitado. Tá. Devido a um procedimento que foi feito pela prefeitura. Tá. Então me dá um minutinho. Olha só, então nós estamos falando de direito de crianças que têm excepcionalidades. Adultos. Certo? Adultos especiais. Adultos especiais, né? A família tem um adulto especial que precisa de um olhar diferenciado e isso aí está sendo, esse processo não está de acordo. Continua então. Então, por exemplo, minha filha tem 26 anos. Certo. Tá? Ela não tem deficiência cognitiva, igual eu falei. Ela não tem condições de sobrevivência sozinha, ela não consegue. Né? Entendo. Ela tem uma incapacidade assim, desse ponto muito grande. E não só ela, como todos, tem lá, uns com situações mais graves, outros com situações menos graves, mais amenas. Né? E quando que ocorreu esse problema da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Social, fazer esse chamamento anterior, nós vimos que seria danoso para elas, não só para os nossos filhos, como também de outras entidades que precisariam de tempo aceitável. Né? Porque lá na LAI seriam 20 horas semanais com assistência psicológica, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, certo? E sem contar os trabalhos que tem lá de recreação justamente, entendeu? Lá faz doce para as crianças, entendeu? Uma coisa muito musicoterapia, música tem tudo, certo? E isso seria tremendamente prejudicado. Certo. E as 4 horas diárias, melhor, semanal, não atendem a nossa necessidade. Porque eu não estou mandando minha filha, nós não estamos mandando nossos filhos para um depósito. Nós queremos que ele participe, que ele cresça. E a Laurinha cresceu muito lá dentro. Tá. Então, deixa eu situar o nosso telespectador. Nós estamos falando aqui de associações que cuidam de pessoas com excepcionalidades, que não são necessariamente crianças, alguns já são adultos, mas são filhos de pais que têm que responder por eles com a ajuda dessas instituições. Uma delas, a ALAI. Né? A ALAI, qual que é a sigla mesmo? Associação... De livre atendimento excepcional, né? Que era livre atendimento excepcional. Existem outras. Houve uma modificação, eram 20 horas semanais, com uma equipe multidisciplinar cuidando desses filhos, né, que não são necessariamente crianças, e o poder público parece que passou uma reforma nisso aí, e de 20 horas semanais, que seriam em média 4 por dia, passou a 4 horas teto máximo. É isso mesmo? É isso. Na semana. Numa semana. E isso aí cria dificuldade porque essa pessoa não está dentro da instituição, não está sendo atendida por uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, ela não atende toda em 4 horas, ela precisa de dias, né? E essa pessoa fica sem um local para ir, né? Ela tem que se deslocar uma vez só por semana.
e ela perdeu muito dos seus direitos. Então, eles estão aqui reivindicando exatamente, passando a palavra à comunidade de Juiz de Fora, eles estão reivindicando exatamente a exposição de seus motivos para eles discordarem disso aí e pedir o apoio da comunidade. É isso mesmo? E fazendo um ressalto seguinte, como de fato são crianças mesmo. Sim, sim. Porque minha filha tem 26 26 anos, ela, entendeu? Certo. É uma criança, tá? Ela não tem capacidade discernitiva. Tá? Então, são crianças, só com idade mais avançada. Uns com mais dependência, outros com menos. Tem coleguinha dela, por exemplo, a gente fala coleguinha, eu vou dizer. Tem colegas dela lá que andam de fora, entendeu? O André, por exemplo, mas ele tem também certas limitações dele acentuadas. E tem outros que têm mais limitações. A Laurinha não eles sai de casa precisam sozinha, desse acompanhamento. certo? Precisa desse acompanhamento. E principalmente lá dentro da ALAI. Né? Que a capacidade cognitiva dela é muito pequena. Reconhece números, letras e tudo, não consegue formar palavras, nem, entendeu? Está lá e sempre gostou de lá. A hora dela ir para a aula é a hora sagrada. Ela gosta de Todos lá, ela eles. precisa E daquilo. não só os de lá, como os de outras entidades também. Por que o nosso interesse em que a ALAI não seja descredenciada? Descredenciada, tá. Porque a ALAI tem o potencial para atender as necessidades dos nossos filhos. Não estamos, com isso, desmerecendo as outras entidades que estão assistindo, não, por favor. Tá? São pessoas sérias, entendeu? Que trabalham com seriedade, mas só que eles não atendem às necessidades dos nossos filhos. Satisfatoriamente, Satisfatoriamente, como a ALAI tem feito. entendeu? Porque 4 horas por semana, um dia, às vezes, um dia... Dois dias, certo? 2 horas. Não tem jeito, entendeu? Não tem. Seria lá, por exemplo, se ela fosse fazer só uma fisioterapia, tudo bem. Só uma fonoaudióloga, tudo bem. Mas é um conjunto de coisas que eles necessitam. Seria também a socialização. A socialização é tudo lá. Isso ué. é muito E importante. também a questão do lazer. Eu queria que você falasse um pouquinho, na qualidade de pai, você está motivado aí também, você está motivado por causa própria também, mas é também em função dos outros que você sabe que também necessitam. Fala um pouquinho, dá o seu depoimento aí para a nossa comunidade, mostra a importância, por exemplo, com relação à pessoa da sua família que está lá. Olha só, meu filho tem 29 anos, ele tem uns problemas assim bem graves, então ele não sai na rua só. Então ele necessita do pai e da mãe para fazer as coisas por ele. A partir do momento que nós descobrimos que existem essas ONGs que aceitam nossos adultos especiais, que nós colocamos ele ali com muito carinho, nós, mais que uma criança comum, normal, a gente quer saber o que está acontecendo lá dentro, porque os nossos filhos, eles são muito dependentes e precisam de pessoas qualificadas para cuidar deles. Certo. Tá? Eles podem ficar agressivos, nervosos, então não pode ser qualquer um que pode ficar com eles, entendeu? E realmente são nossos tesouros, né, Domingos? E neste momento que teve esse chamamento e que nós passamos de 20 horas semanais para 4 horas, assim, do nada, que teve esse chamamento acabou que fechou onde meu filho estava, que era o Quintal Mágico, e volto a dizer que o Quintal chegou a fazer 30 anos. Imagina, 30 anos cuidando de adolescentes e adultos especiais. A ALAI, 35 anos. Então, assim, não começou ontem. Não são pessoas levianas que montaram uma ONG para ganhar dinheiro. Não, muito pelo contrário, para cuidar dos seus filhos. Muitos deles começaram porque os pais tinham os filhos assim, então começaram essa ONG. Entendi. Né? Fizeram uma associação. Uma associação e isso aconteceu. Nós precisamos muito que o poder público volte com as 20 horas. Se a escola pública, os alunos têm 20 horas, por que os nossos filhos não podem ter as 20 horas? Só que não são professores que vão ensinar matemática, português, geografia, não. São profissionais que vão fazer com que eles progridam, consigam vestir uma roupa sozinho, consigam comer sozinho, consigam tomar um banho sozinho. Então, se manifestarem. Tudo isso é ensinado para eles e tem que ensinar né? a inclusão social. Certo. Então, e qual que é a alegação de se passar de 20 para 4 horas semanais? E vamos falar um pouco de como que é feito o custeio, já que é o poder público que está aí. O que está pegando aí? Por que passou de 20 para 4?
Foi feito um Qual foi a edital. alegação? O ano, se não me engano, salvo engano, foi em 2016, se não me engano, 2015, que haveria redução, certo? A ALAI não concordou. Inclusive, nós fizemos reuniões lá e tudo, porque sempre tem reunião dos pais com a direção da ALAI. Certo. E a opinião dos pais é que prevalece. Não é a vontade da diretoria, não. Entendeu? Isso lá é bem colocado. Inclusive, tem às vezes reuniões puxadas, tá? Porque os pais opinam, as mães, né? Muito bem. E a ALAI foi contra. Não sabe o motivo, assim, a grosso modo, dessa diminuição. Porque o ideal seria que aumentasse, né? E Esses profissionais que fazem lá, as equipes multidisciplinares, eles vêm de onde? Eles vêm da prefeitura? Não, não. Do Estado? Antigamente era da prefeitura, mas com o decorrer do tempo foi feito adaptações, inclusive por causa da lei, e a ALAI contrata. A certo? ALAI contrata, eles são regiamente E pagos. justamente, e a prefeitura repassa um determinado valor e o que falta, a ALAI consegue através de quê? De promoções. Né? Doações. Certo? Não tem nada de fazer coisa para vender, não. Certo? Lá vende-se o quê? Grosso modo. Biscoitinhos são feitos lá, essas coisas assim. A ALAI não faz bonecos, a ALAI vende, não. Certo? E fazendo promoções também de jantares, almoços, etc. Tal. A ALAI foi contra essa redução. E a diretoria entrou questionando e teve uma série de, digamos assim, de desencontros entre a diretoria da ALAI e a prefeitura. Certo. A ALAI, por questão legal, ela não aceitou. Por quê? Porque, caso desse algum problema, a diretoria seria responsabilizada criminalmente. Entendeu? Então, ela não participou, não aceitou. E entrou com recurso, porque para ter outro edital, que seria o certo, porque o edital estava viciado. E nisso aí foi correndo o tempo. A prefeitura fez o chamamento, a ALAI não participou e agora há pouco Quintal tempo, Mágico também não Quintal Mágico participou? também não, porque sabia das consequências, né? E nós precisávamos de 40 horas, de 20 horas semanais. A prefeitura agora descredenciou a ALAI. Está tentando descredenciar. Não, já fizeram descredenciar, né? Então, e isso vai dar pano para manga, porque inclusive eu quero ressaltar aqui a boa vontade e o profissionalismo do promotor de justiça da 20ª Promotoria de Juiz de Fora, Certo. doutor Jorge Tobias de Souza, Certo. que ele tem tido uma atenção incrível, tá? Ele está se esforçando ao máximo para resolver essa situação anteriormente, amigavelmente, agora judicialmente. Certo? O descredenciamento ele vai funcionar, então, em termos jurídicos, né, como a não participação dos fundos de Estado para a ALAI. Inclusive, já comunicaram a Brasília do pedido de descredenciamento da ALAI. Isso vai prejudicar lá em outras coisas também, que é um absurdo. Parece até que é uma retaliação, entendeu? Entendi. Você é contra mim, eu te elimino, digamos assim, certo? Você não pensa igual a mim, né? Certo. E não é por aí. E a ALAI, ela teria, eu só estou pegando o exemplo da ALAI, mas uma instituição como essa, ela teria como se manter sozinha sem... De forma alguma. Não, né? Não. Está sendo muito difícil, tá? Muito difícil, mas ela não vai conseguir. Entendi. Então, o nosso temor é esse. O Quintal Mágico já fechou. Meu filho teve que sair de lá, né? Agora a ALAI Fechou? está caminhando para isso. E eu, sem querer tecer comentários, assim, mas eu acho uma coisa até lamentável, porque o mandatário do município, nosso prefeito, ele tem origem social-democrata, né? E formado em formação humanas. Ele, assim, aceitar essa situação. E talvez ele nem esteja sabendo, que é pior ainda, né? Porque você não pega 30 e tantas famílias, né, com seres humanos nessa situação e simplesmente os exclui. É verdade. Né? Não tem condição. É uma coisa muito, eu diria, me desculpa, até mesmo vil, entendeu? Eu concordo. Você fez algumas pontuações ali. Eu queria que a gente passasse por essas ponderações. Nós estamos caminhando aqui para o final do programa e o objetivo de vocês é objetivamente alertar a comunidade de que isso está acontecendo e que a comunidade tende a apoiar, porque afinal de contas, quer dizer, a gente convida-se a comunidade a apoiar, por quê? Porque é um benefício das comunidades, das pessoas, e as famílias não têm estrela na testa, né? Um nasce tudo tranquilo, o outro não nasce assim. Quer dizer, é bom que você saiba que existam
associações abnegadas como essa, com pessoas competentes e capacitadas, com a ajuda do Estado, que no final das contas tem origem no público, né? O Estado, ele é do público, ele não é do prefeito, ele não é do presidente, ele não é do mais bem aquinhoado, ele tem a serventia dele a todos. Tanto é que o que ele cuida beneficia a todas as camadas. Porque quando, por exemplo, você cuida de uma zoonose, uma coisa assim, você não está beneficiando só o pobre, só o rico ou só o animal. Você está beneficiando toda a comunidade. Isso aí, a prestação de serviço dessa natureza, independente da qualificação financeira do indivíduo, é uma assistência à sociedade. Então, eu queria que você pontuasse aí para nós caminharmos para o centro e fecharmos isso aí. O Domingos, começa pelo a quantidade de adultos especiais assistidos que deveria ter. No edital, né, no chamamento, tem 518 famílias de fora necessitadas de apoio. Este tipo de atendimento. 518. O edital constava 400, chamado 400. E só foram atendidos 300. Tá, então, tem 218 aí que não tem lugar para ir. Não tem lugar para ir. Certo? Tá. As 4 horas diárias são insatisfatórias para a maioria do pessoal. Isso aí é consenso, inclusive, entre os profissionais multidisciplinares. Tranquilamente. Entendeu? Você não vai fazer diversos, porque tem assistidos da LAI do Quintal Mágico, que tem necessidade de fonoaudiólogo, fisioterapia, psicólogo, entendeu? Então você não faz isso em 1 hora. E não dá para escolher também justamente qual que seria mais importante. Que necessita disso. Justamente, entendeu? O valor que a prefeitura ofereceu é irreal, porque quem atendia 4 horas anteriormente, lá atrás, hoje está ganhando o dobro, recebendo pelas 4 horas, que aumentou o valor. No caso da LAI, diminuíram 16 horas e ela vai receber, entendeu? Então, o déficit é uma coisa de 16 horas né, de atendimento financeiramente. Um déficit muito alto, né? Não tem como manter, tá? E, conforme nosso amigo disse ali, tem 35 anos a LAI. É uma entidade séria, com dirigentes sérios, né? Temos, assim, às vezes, discordância com a diretoria, mas que é sanado democraticamente. Nada que desabone. Não, definitivamente. Numa reunião lá, às vezes, a coisa inflama, mas todo mundo querendo ajudar. E nós, que temos nossos filhos nessa situação, né, que eu acho que para mim é uma dádiva de Deus, tá? Igual eu disse para ele, quando a minha filha fala comigo, pai, eu te amo, eu tenho mais 6 filhas. Sou mais gostoso que das outras, entendeu? Qual certa situação. E é questão da comunidade, igual você falou, sensibilizar. Porque quem não passa por isso, você não sabe o dia de amanhã. É verdade. Entendeu? Pode ser um filho, pode ser um neto, né? E mesmo um amigo. Ou que seja um estranho, mas que ele tem o direito. Está na Constituição, está na Lei de Assistência Social. Entendeu? O direito. E a lei não saiu do nada, né? Ela saiu de um consenso da sociedade, que a sociedade pode ajudar uns aos outros. Nós estamos vivendo um momento agora dessa coisa, dessa epidemia ou dessa pandemia aí, em que as pessoas estão percebendo que não ajudar o outro é se prejudicar. É lógico, a peça vem contra você mesmo. Exatamente. E não é figura de retórica, é fato. É fato consumado, entendeu? Então, assim, um apelo que a gente faria para a comunidade juiz-forana, evidentemente para o senhor prefeito, né, com quem nós temos muito respeito. E pela equipe que cuida, né? E pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social. Não é por aí, cara. Não pode pegar 20 horas e passar de 20 para 4 e achar que vão ser bem atendidos. Ou vão ser atendidos. Não tem como. E não é favor, é um direito. É direito constitucional, porque esse direito ele vem em cima do quê? De um acordo entre partes interessadas e que são competentes para julgar aquilo. Tranquilamente. Não foi uma coisa tirada da orelha, não é bom mocismo, não é como se fala aí, é populismo, não. É uma coisa baseada em lei com profissionais competentes da área. Bom, eu vou deixar esse apelo no ar e vou agradecer a presença aqui do Domingos e do Ricardo, que são pais de adultos que funcionam como se fossem crianças, com deficiências, e o pedido deles é exatamente esse olhar do poder público, e a comunidade pode ensejar esse olhar, pressionar para que o poder público venha a contento e fazer a sua parte e se sensibilizar. Eu agradeço aos dois que estão aqui. Nós agradecemos também. Né? Se for preciso, vocês voltem outras vezes, estarão sempre convidados. Será um prazer. Né? Ficamos engrandecidos aqui de poder ser mensageiros dessa necessidade.
Agradeço a sua atenção, a sua empatia com esse tema, a sua paciência de nos ouvir. Apoie esse vídeo, viralize esse vídeo, joga ele para frente para mais pessoas ter conhecimento do que está acontecendo aqui, sem acusar ninguém. A gente quer chegar num consenso, ok? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Viralize isso. Se você gostou, você curte, comenta, conversa com os amigos, deixa o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.